Vamos refletir um pouquinho. Preste atenção. Eu acredito que a organização, ela tá alinhada com a limpeza, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem gente que confunde muito organização e limpeza como se fosse a mesma coisa, não é. É bem diferente. Um ambiente organizado é uma coisa, um ambiente limpo é outra coisa. Mas, diante daquilo que eu observo de maneira geral, é necessário ter os dois, tá? Um porque, até pela higiene, pela saúde, e o outro pela praticidade, pela disciplina, pela rotina, para contribuir, né, para uma rotina pré-estabelecida. Diante disso, todas as vezes que eu saio, eu faço checklist. Então, eu não saio. Antes de sair, o que é checklist? É uma vassoura no chão, se tiver alguma coisa suja na pia, checklist. Deixar a pia brilhando é o que eu gosto antes de sair. Inclusive, muitas vezes eu até atraso alguns compromissos. Por que eu faço isso? Porque hoje, pra mim, é necessário isso. Pra mim, tá? Pode ser um defeito, um probleminha, não sei. Mas eu imagino que eu gosto de deixar limpo pra quando eu voltar, tá aquele ambiente limpo, tá? Eu gosto disso. Só que nem tanto as crianças, porque o que elas fazem, né, o dia todo a gente varre, né? Quem tem criança sabe que é o dia todo varrendo, porque papel é isso e aquilo, embora já estão crescendo, então elas já contribuem também. Até o prato eu coloquei para lavar já, as duas, mas não é uma coisa que vai ser rotina delas, porque são crianças, né? Senão não vai sobrar uma taça, um prato, não vai restar. Mas enfim, o que é que eu quero chegar aqui? Outro aspecto também é a questão da rotina devocional. Eu tenho até um vídeo lá, tá destacado no Reels, se você não assistiu, vai lá assistir, falando sobre a rotina devocional não é somente um momento. Claro que para a organização do seu dia, você separa esse momento, geralmente vai ter um horário específico, isso, mas você precisa entender a finalidade do devocional, que é realmente você ter devoção e praticar aquilo que você tem aprendido com a palavra. Então, voltando ao assunto de limpeza, higiene e tal, ontem eu saí à tarde e eu tava bem atrasada, mas eu fui e lavei os pratos, né, e deixei tudo limpinho. Quando eu cheguei, já era por volta de 8 e alguma coisa, e estava vários pratos que eu não deixei nenhum e que não foi as crianças. Aí eu falei, né, nem reclamei, não foi nada, dessa vez foi bem tranquilo. Falei, disse isso, disse aquilo, ok. Aí passou. Fui dormir. Não liguei, porque eu não queria que aquilo fosse um empecilho para eu dormir e para eu fazer uma confusão, né? Então, de manhã, quando eu acordei, continuou lá. Eu não esperava que ia continuar, mas continuou. E aí eu fui para academia bem cedo. Quando eu voltei, eu já vi no caminho assim, pensando, Senhor, que eu venho olhando o céu, as árvores, admirando, contemplando tudo aquilo que Deus criou. E aí eu começo a conversar com o Senhor, né? E aí eu orei assim, Senhor, que eu tenha oportunidade no dia de hoje de praticar a Tua palavra, de fazer aquilo que o Senhor nos ensina, de fazer aquilo que é do Teu agrado, né? E aí passou.
Eu vim me embora. Quando eu cheguei em casa, os pratos estavam no mesmo lugar. E aí eu olhei assim, eu disse, eu não vou lavar, vai ficar aí. Na mesma hora, vai ter gente que vai dizer que foi consciência, mas eu vou dizer a você que não foi consciência aí, por quê? Na mesma hora, Espírito Santo, tu não queria uma oportunidade bênção de fazer cumprir, de fazer o que a palavra era a oportunidade. Então tu vai agora lavar? Então porque tu disse que não ia, tu vai lavar. E outra, considerai. Aí veio essa palavra, considerar. E aí eu lembrei do versículo que diz assim, considerai, pois, uns aos outros. Esse versículo foi Paulo que falou. E dentro do contexto desse versículo, Paulo está falando sobre casamento. É bem complicado, né? Mas, você que é casado, presta bem atenção. Quando Paulo fala de consideração e ele está falando de casamento ali no contexto, eu acredito que uma coisa indispensável numa vida conjugal, num casamento, é consideração. Considera, porque dessa vez eu pude renunciar e fazer, né? Nessa situação aqui que aconteceu. Mas se todos nós, se estamos sempre considerando uns aos outros, a gente vai evitar muito problema, a gente vai conseguir ter um ambiente agradável, ter um ambiente de crescimento, de paz. Você entende? Então, quando você... Aí, às vezes, eu paro e penso, meu Deus, por que tem gente que não escuta Deus? Porque tem gente que pensa que ouvir Deus é o céu vai se abrir e Deus vai falar bem alto com você. Mas, na verdade, o céu já está aberto. Porque desde o dia que Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que o céu foi aberto, inclusive a cortina do templo se rasgou de cima para baixo, ou seja, já está aberto. Então, Deus tem várias formas de falar com a gente. Tem umas formas mais simples, geralmente comigo é o mais simples possível, e é só assim, ó. E eu digo, meu Deus do céu, Jesus, tá certo. Entendeu? Não é uma coisa, sabe? Você precisa entender porque você tá orando, o que você tá pedindo. Presta atenção direitinho. Se ele não tá respondendo, se ele não tá já dando a oportunidade de você fazer aquilo que você sempre diz em oração que vai fazer. Nunca faz. Presta bem atenção nisso, tá? É sobre isso. Bom dia.